Notícia boa no combate à Covid-19 na Paraíba. Chegaram quase 40 mil doses de vacina ao estado no fim da tarde de hoje. Com esse carregamento, mais uma faixa etária de idosos deve ser protegida. Nós teremos a população de 80 a 89 anos que será contemplada com essa remessa. Este é um dos assuntos de hoje. Você vai ver também. Ocupação de leitos de UTI Covid na Grande João Pessoa volta a ultrapassar os 80%. E protesto bloqueia trecho da rodovia em Bahia. Foi um começo de tarde difícil para quem passava pela BR-230. Hoje é quarta-feira, 24 de fevereiro. O JPB2 começa agora. Olá, boa noite para você. Quase 40 mil doses da vacina Oxford AstraZeneca chegaram hoje à tarde à Paraíba. Para ser mais exata, foram 39.500 doses. O desembarque foi no aeroporto Castro Pinto, em Bahia. Essas imagens foram enviadas para a gente pela assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde do Estado. A previsão é de que amanhã, por volta do meio-dia, cheguem 23.800 doses da Coronavac. Você vai acompanhar comigo agora quantas doses de vacinas contra a Covid-19 já chegaram à Paraíba e quantas foram aplicadas. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, foram recebidas 223.680 doses de vacinas. Dessas doses foram distribuídas para os municípios 187.892 e aplicadas até agora 128.974. Então fica claro aqui que o estado tem pouco mais de 94 mil vacinas ainda não aplicadas, exatamente porque ficam guardadas para a aplicação da segunda dose. Geraldo Medeiros disse ainda que amanhã essas novas doses vão ser separadas de acordo com a quantidade estabelecida para cada município e aí a distribuição vai para as cidades. Ela deverá acontecer na sexta-feira. E nós mostramos ontem aqui no JPB2 todos os detalhes do decreto estadual com as medidas mais restritivas para combater o avanço da Covid-19. À noite, depois do jornal, foi publicado o decreto específico do município de João Pessoa. Os dois valem de hoje até o dia 10 de março. O decreto de João Pessoa, em muitos pontos, está igual com o do estado. Por exemplo, toque de recolher, isso das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. Shoppings e centros comerciais abertos até as 9 horas da noite. Bares e restaurantes abrem das 6 até as 16 horas, que é às 4 horas da tarde. Mas em alguns pontos, os decretos estão diferentes. Por exemplo, pelo estado, as lanchonetes podem funcionar até as 4 horas da tarde. Já a prefeitura liberou até as 9 horas da noite. No serviço de delivery ou retirada dos produtos nas lojas, só vai ser permitido até as 9h30 da noite, isso pelo decreto municipal. Já o decreto estadual estipula aí o horário máximo para as 10 horas da noite. Outro ponto que diverge é com relação ao ensino nas escolas particulares. A prefeitura disse no decreto que as aulas presenciais podem acontecer para todos os alunos do ensino fundamental. Já o decreto do estado diz que apenas o Fundamental 1 pode ter alunos nas salas de aula. Nós ouvimos o procurador-geral do município, Bruno Nóbrega, sobre esses pontos divergentes. Ele informou que os decretos do estado e do município são autônomos e que os conflitos deverão ser resolvidos na justiça, vendo aí caso a caso. Eu vou destacar agora alguns pontos específicos do decreto de João Pessoa. Ele informa que o serviço de transporte público vai funcionar até às 10 horas da noite. Na capital, praças e parques fechados, inclusive a Lagoa e a Bica. Só está liberada aí, nesses espaços, a prática de atividades físicas individuais e em duplas que não envolvam contato físico direto entre os atletas. Os restaurantes que vão ter que fechar mais cedo agora têm que apostar aí no delivery para continuar faturando isso depois das 4 horas da tarde. Um pouco antes das 4 da tarde, os garçons começaram a recolher as coisas para fechar o restaurante na Praia dos Seixas. Mas vamos recuar 1 hora no tempo. Por volta das 3 horas, nós conversamos com um cliente fiel. Toda quarta-feira a gente vem aqui. Nessa pandemia, a gente tem escolhido um dia para sair
fazer feira, passar em banco, em farmácia, resolve tudo. E depois de tudo resolvido, a gente vem para cá para a gente relaxar um pouquinho, e tomar umas coisas, umas bebidinhas e comer um tira-gosto assim. Desde que o restaurante reabriu depois das restrições do ano passado, até a última semana, o movimento variou. O pessoal começou a voltar realmente, mas muito discretamente. Mas aí, tipo, um mês e meio atrás já estava voltando muito bacana, bem legal mesmo, cheio o restaurante final de semana. Mas aí de uma semana atrás, para os dias de hoje, a gente sentiu realmente o decréscimo dos clientes vindo ao restaurante. Realmente o pessoal com muito medo. Muitas famílias, o nosso público é mais família, do avô aos netos, e mesmo com o restaurante aberto, ventilado, a gente está vendo realmente que as pessoas estão bem assustadas com esse avanço do coronavírus. Agora, com o novo decreto, as portas têm que fechar às 4 da tarde. 4 horas para mim tá bom demais. Vou para casa, vou dormir, assisto televisão, também durmo um pouco, fico em casa, descansando e tal. A partir desse horário, Júnior fica responsável pelas entregas. Nesse período em que o restaurante ficou só com essa questão de entrega, uns meses atrás, como é que era o teu trabalho? Rapaz, eu estava sempre fazendo entrega para o restaurante, sempre entregando em vários bairros de João Pessoa. Ganhei as entregas e deu tudo ok. Voltando para as 4 da tarde, os garçons vão fechando o restaurante. Chegou a hora, está na hora de começar a fechar o restaurante. Daqui para frente, quem tem que se movimentar mesmo é Júnior. Com relação a essa questão das entregas, é uma coisa que funciona mais para vocês no fim de semana, dia de semana não aparece muito? É bem discreto durante a semana, final de semana é bem mais. Aos domingos, principalmente, ele cresce bastante. São muitas medidas restritivas que causam impacto na nossa rotina e na economia e que, uma vez estabelecidas, precisam ser cumpridas. E para fiscalizar, foi organizada uma operação conjunta. O primeiro dia do decreto, que traz medidas mais restritivas, marcou também o início de uma operação conjunta das forças de segurança, dos órgãos sanitários e também dos PROCONs municipais e estadual. Para saber um pouco mais sobre a atuação específica do PROCON estadual, eu converso agora com a superintendente do órgão, doutora Kessia Liliana. Essas operações conjuntas vão ter sempre a participação do PROCON. Como é que vai ser dividido esse trabalho do PROCON estadual e os municipais? Olha, vai ser um trabalho conjunto, onde nós vamos distribuir os alvos para que nós possamos dar uma maior cobertura à população. O objetivo primordial com essas fiscalizações é darmos a segurança ao consumidor que ele adentre determinados recintos permitidos pelo decreto, verificando se está dentro dos padrões de 50%, se estão adotando as medidas sanitárias para que não possa ocorrer uma maior reinfecção com o Covid. E aí, os órgãos, todos irmanados, cada um dentro da sua alçada, vai verificar. Lembrando a todos que caso o PROCON já tenha ido junto a esse estabelecimento comercial, seja bares e restaurantes, o comércio, nos shoppings, nas escolas, já vão agir como reincidentes, caso seja alguma ação ligada ao Covid. E qual será a punição para quem for flagrado descumprindo o decreto? Olha, as punições elas variam de multas de até R$50 mil e a interdição. Essa interdição ela pode ser de 7 dias, em caso de reincidência, podendo chegar até 14 dias, sem prejuízo da aplicação da multa, que pode ser de até R$50 mil. Então são medidas fortes para que todos entendam realmente a necessidade do cumprimento. Exatamente, medidas impactantes, um valor alto, para exatamente cada um entender que é o momento de ficar em casa. Saia somente se necessário, adotando os critérios, máscaras, álcool gel, aí é um leque maior que nós estamos juntando junto a todos esses órgãos para que todos os estabelecimentos permitidos de abrir cumpram as regras estabelecidas nos decretos. Muito obrigado, então, pelas suas informações. Lembrando que o número para denúncias ao PROCON é o 151.
e denúncias de aglomerações podem ser feitas à Polícia Militar pelo número 190. Plínio Almeida para o JPB2. Hora de atualizar a situação da Covid-19 no nosso estado. As informações são do último boletim divulgado hoje à tarde pela Secretaria de Saúde do Estado. Até o dia de hoje, 4.419 vidas perdidas, 15 novas nesse boletim. Dessas 15, 9 foram nas últimas 24 horas. No boletim de ontem, foram 25 novos registros. Agora, o número de casos confirmados, estamos até o dia de hoje com 215.527. São 1.320 casos novos em 24 horas. No boletim de ontem, foram 980 casos novos. De ontem para hoje, 53 pacientes foram internados em leitos de enfermaria e UTI na Paraíba, isso de acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar. E nós vamos detalhar aqui a situação dos leitos de UTI na Paraíba. Voltamos a subir no estado todo em relação a essa ocupação. Ontem estávamos com 63%, agora estamos com 66% dos leitos ocupados. Região metropolitana de João Pessoa, ultrapassamos aí os 80%. Ontem estávamos com 77%, agora 86% dos leitos com pacientes. Em Campina Grande segue aí em 56% de ocupação e no Sertão uma pequena redução, mas ainda aí na casa dos 70%, 71% dos leitos estão ocupados agora. Número de recuperados para você até o dia de hoje, 157.329 pessoas venceram o novo coronavírus. Na volta do intervalo, engarrafamento grande na BR-230, isso por causa de um protesto em Bahia. Os detalhes num instante só, até já. Um protesto contra um pedido de reintegração de posse de terreno interditou o tráfego na BR-230 entre João Pessoa e Bahia. Aqui são famílias que estão na ocupação da Cachoeira, aqui no Mar Andreasa. São mais de 300 famílias que há mais de 2 anos elas estão numa área que é da SEAP, a área da SEAP do Governo do Estado. E na manhã de hoje, curiosamente, depois de uma decisão ontem do Conselho Nacional de Justiça, que é o conselho que regulamenta a ação do juiz no Brasil, em que orienta que os juízes não dê reintegração de posse no período de pandemia. Então a gente está em período de pandemia, não é bom senso de um juiz determinar que famílias sejam despejadas. Aqui a gente tem pai de família, mãe de família, se vocês perceberem, crianças, idosos, que é a realidade. Imagina só, né? A gente está no meio de uma pandemia, com o fim do auxílio emergencial, o desemprego em escalada de 2 dígitos, tá certo? São milhões de trabalhadores e brasileiros desempregados e agora você não pode pagar aluguel. Então essa é a situação concreta. Então a gente está pedindo aqui que a SEAP se manifeste. E por causa desse protesto, dezenas de motoristas ficaram um bom tempo sem poder sair do lugar. Foi um começo de tarde difícil para quem passava pela BR-230. Eu tô querendo fazer o retorno aí e vou na oficina, cara. Já tem 1 hora que eu tô aqui. O que houve aí na frente? 1 hora já preso? Já tem 1 hora. Tá tendo um protesto ali na frente. O protesto é. Fazer o quê, né? O congestionamento formou uma fila enorme de veículos, bem no limite de João Pessoa com Bahia. E pegou muita gente de surpresa. Tem hora para chegar? Rapaz, já era para estar lá, hein? Já era para estar lá, já. Nosso acesso à rodovia foi pelo bairro dos Novais, onde tudo estava parado também. E ficou assim até às 3 da tarde. São 3h30 da tarde agora. Foi o horário que a nossa equipe conseguiu chegar aqui até o local do protesto, que fica no município de Bahia. Policiais rodoviários se mantiveram no local o tempo todo, continuam aqui. A Polícia Rodoviária Federal organizou o tráfego e a negociação com o pessoal do protesto foi feita com representantes da Prefeitura de Bahia. Perto das 4 da tarde, o tráfego foi interrompido mais uma vez, mas foi só o tempo dos bombeiros limparem a pista. Enquanto isso, muita gente seguiu por acessos paralelos à BR. A gente está aqui fazendo o rescaldo, que a gente chama, né, que é a retirada do material com apoio do pessoal do Corpo de Bombeiros. E assim que possível a gente vai liberar o trânsito para o fluxo dos veículos. E em menos de 10 minutos, o trânsito foi finalmente liberado. A SEAP informou que amanhã está agendada uma reunião na Prefeitura para discutir a situação desses moradores. E disse ainda que até o momento o que a Companhia de Habitação sabe é que o processo é movido por uma pessoa particular e não pelo poder público.
Previsão do tempo para amanhã, segundo a ESA, pode chover aqui no litoral e na região do Cariri e Curimataú, mas chuva rápida no fim do dia. Chuvas mais significativas nas regiões do Sertão e Alto Sertão. Brejo e Agreste, sol entre nuvens, sem chuva. Aqui no litoral, mínima de 24 e máxima de 32 graus amanhã. A gente volta já reforçando as dicas de segurança para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Até já! A CEMOB informou que vai manter o funcionamento do transporte público no período noturno, prestando assistência aos passageiros que vão retornar para casa. Vão ser 11 linhas operando, com veículos saindo dos terminais entre 7h30 e 9h40, isso da noite. Ou seja, depois das 10 horas da noite ainda terá alguns ônibus passando pelas paradas. Já as linhas Tetel ainda hoje permanecerão com horários inalterados e serão reajustados posteriormente. A polícia já está na rua para fiscalizar o cumprimento dos decretos. O repórter Herbert Araújo, ao vivo, tem outras informações para a gente. Herbert, mas antes de você começar falando sobre o trabalho da polícia, me conta, por favor, alguns detalhes do decreto da Prefeitura sobre essa área da praia e mostra para a gente um pouco mais como é que está a movimentação por aí. Boa noite para você. Oi, Larissa, boa noite a todos. Olha, com relação às regras do decreto municipal aqui para a Orla de João Pessoa, as aglomerações elas estão proibidas, tanto na parte da calçadinha como na faixa de areia. Também não estão sendo permitidas as barracas, as cadeiras, as mesas e os guarda-sóis, além do consumo de alimentos e bebidas nas calçadas e também na areia. Também não é permitida a circulação de ambulantes na faixa de areia. Tem uma mudança também importante que já começou, que é a questão do estacionamento. Os estacionamentos aqui da Orla, desde as 4 horas da tarde, foram fechados pela CEMOB. Isso vai acontecer todos os dias, de segunda a sexta-feira. E nos sábados e domingos, esse fechamento vai durar o dia inteiro. Não vai ser possível estacionar aqui na Orla da capital. Como a gente está vendo por aqui, o movimento ele está abaixo de um dia normal em que a gente não tenha essa situação de decreto aqui, né? Mas daqui a pouco os órgãos de segurança vão sair para fazer a fiscalização. Tem uma série de órgãos aqui, de representantes, Polícia Militar, PROCON e vários outros órgãos públicos, sejam eles estaduais, sejam eles municipais, para poder fazer essa fiscalização. E ao nosso lado aqui está o secretário de Segurança da Paraíba, Jean Nunes. Secretário, boa noite para o senhor. Eu queria saber de que forma essa fiscalização vai acontecer no que diz respeito à sua área, que é a área de segurança pública. Muito boa noite a todos que nos assistem. Essa operação, ela tem um objetivo especial. É importante que se diga que o objetivo principal dessa operação é salvar vidas. Então a gente está aqui envolvido com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, bombeiros, por parte da Segurança do Estado, por parte do Estado ainda, PROCON, a Gevisa, mas também é uma operação que tem um alcance maior, integrado com outras forças de segurança, como a Secretaria de Segurança do município de João Pessoa, de Cabedelo, a PROCON e a Gevisa também desses municípios, tudo com o objetivo, como eu disse inicial, de salvar vidas, de garantir aí que a gente possa ultrapassar esse período de mais dificuldade em pior situação, né? Para que a gente possa melhorar a situação de saúde pública do nosso estado. O estado, na verdade, todo está sob o regramento desse novo decreto, então a gente tem aí essa operação integrada em todo o estado. Agora, a gente sabe que o ideal é que as pessoas entendam e respeitem essas regras, mas tem punições previstas. Que punições são essas para, por exemplo, estabelecimentos e também para pessoas, o cidadão comum que acaba descumprindo essas regras? Exatamente. O objetivo principal, isso já vem sendo feito há um bom tempo, né, praticamente um ano, é orientar, é buscar a conscientização do cidadão, evitar aglomeração, fazer com que mantenham o distanciamento, usem máscara, mas chegamos num ponto e que os decretos precisaram ser editados, que a gente precisa endurecer um pouco mais a fiscalização, aumentar as restrições e para isso a gente vai agir com tolerância zero, porque o momento de aconselhamento efetivamente já passou.
E a gente está num momento muito difícil, delicado, de risco para a coletividade como um todo. Então, a gente tem reprimendas administrativas, que são multas aplicáveis, fechamento de estabelecimentos em caso de descumprimento e até de reincidência, aumentando esse período de fechamento, né, e aumentando multa também. Os órgãos de controle, a Anvisa e Procon, atuarão nesse sentido, tanto do Estado como dos municípios, mas também teremos as punições e as reprimendas criminais, que é em caso de desrespeito a essas normas de vigilância, de uma maneira geral, em especial o decreto editado no dia de ontem, no sentido de conduzir o cidadão, aquele que desrespeitar, à delegacia de polícia, para que responda pelo procedimento criminal em razão da desobediência. Por fim, eu queria que o senhor falasse que tipo de recado o Estado, a Secretaria de Segurança quer passar nesse momento para o cidadão. Nós sabemos que essas medidas são medidas, como o senhor disse, medidas duras, mas elas estão querendo salvaguardar a vida. Que tipo de recado o senhor passa para quem está em casa, para as pessoas que estão nos ouvindo agora? São medidas duras, mas são necessárias para o momento. E a gente precisa da conscientização da população nesse sentido. É uma operação e são atitudes que serão tomadas no sentido de, como falei, preservar vidas. Essa é a principal mensagem. É importante que o cidadão e a coletividade acolha esse aconselhamento no sentido de obedecer às normas de vigilância sanitária que estão postas no decreto, obedecer ao toque de recolher, evitar aglomerações, evitar participar de festividades ou outra aglomeração, seja em estabelecimentos, bares, restaurantes ou similares, porque o recado principal é esse. Procurem colaborar com as forças de segurança, que nós estamos aqui com o mesmo objetivo de todos, que é garantir a tranquilidade, a paz e salvar vidas. E é esse o aconselhamento e a mensagem que se passa para toda a nossa população. Muito obrigado, secretário. Larissa? Obrigada, Herbert, pelas informações. Desde o primeiro registro da Covid-19 na Paraíba, em março do ano passado, que a gente vem falando todos os dias sobre as medidas, de prevenção contra o coronavírus. Mas por que será que as pessoas ainda têm tanta dificuldade em seguir as normas de segurança? Uma ida ao centro de João Pessoa mostra que a aglomeração é fácil de achar. Em um cotidiano tão exposto, será que as pessoas continuam tomando os cuidados para tentar frear o coronavírus? Para mostrar que sim, Tânia abre logo a bolsa. Boto o gel na bolsa, quando eu chego, vou limpo as mãos com gel. Chego em casa, lavo com as mãos. Ela não relaxa mesmo, não, né? Não. Quem tem que se cuidar, né? Porque está muito forte ainda a pandemia no meio do mundo ainda. Laudiceia também não larga o álcool. E máscaras? Bem, para ela não tem como faltar. Eu faço máscara, aí quando eu venho eu trago umas 5 para mim, umas 5 para ele, aí de 2 em 2 horas a gente vai trocando e faço álcool em gel também. Estoque de máscara não falta para você, que você mesmo faz. Não, que eu faço os conjuntinhos para vender, faço as máscaras separadas, faço de tudo, né, que eu costuro aí. Quem já teve alguém próximo com Covid sabe que não dá para relaxar e dar chance para o vírus. Minha sogra adoeceu, mas graças a Deus conseguiu combater o vírus. Agora, relaxar é que a gente não pode, né? Pode relaxar não, porque o vírus aí não foi embora ainda não. Seu Manuel, que já passou dos 60, sabe que a doença pode ser mais cruel e perigosa com ele. Os cuidados são dobrados e gerais. Desde o começo desse negócio, dessa tempestade que está no mundo, botou uma máscara. Pronto, aí minha filha aí, ó, e minha família toda em casa. Mas nem todo mundo toma esse cuidado todo, não. Anda por aí negligenciando a própria segurança e colocando os outros em risco. E quando a gente pergunta o porquê, quase que não dá para acreditar no tipo de desculpa que a gente escuta. Afinal, qual é a doença que a gente previne com uma máscara na mão? Nenhuma. Mas é porque eu não aguento não, eu fico sufocada. E não fica mais sufocada se pegar a Covid, não? De novo? Já pegou? Já. Sofreu? E ainda tá andando sem máscara, hein? A senhora não tem medo de ficar doente, não? Não, tenho. Mas de onde é que vem essa coragem toda? Vem de Deus na minha vida, é só fé. Mas a senhora não acha que Deus queria que a senhora se protegesse, não? Sim, né? Boa noite e até amanhã.